Identifiquei um gatilho da minha ansiedade. Pois é, a gente tem 2 anos que nós falamos sobre esse assunto no Diário de um Ansioso. E é isso, trabalho a longo prazo para se conhecer, vem gerando resultados até hoje e que eu vou desenvolvendo um passo, um dia de cada vez. E dessa vez eu vou trazer um exemplo de algo que aconteceu comigo essa semana para vocês entenderem, né, o quanto isso é uma visão de longuíssimo prazo. Pois bem, eu tive uma reunião de trabalho, hoje inclusive, agora estou gravando, né? E essa reunião foi o meu grande gatilho de ansiedade. Puxa vida, Vitor, como assim? Pois é, bom, eu tenho a minha empresa e dentro da minha empresa eu faço gestão financeira de várias empresas. Uma delas é o Clube do Livro do Felipe, que a galera já conhece, né? Então, apesar de eu ter muito domínio sobre as minhas tarefas, sobre as coisas que eu preciso fazer, algumas outras situações ligadas com o meu eu, né, com a minha trajetória ao longo da vida, despertam emoções que me fazem às vezes travar, me fazem às vezes ser super produtivo. E claro, né, graças a muita terapia, muitos apoios que nós já cansamos de falar aqui nos vídeos, eu vou me descobrindo e entendendo cada vez melhor como esse corpo aqui funciona. Então, assim, era uma reunião de trabalho que a gente tinha hoje, uma reunião financeira, e essa reunião começou a me deixar um pouco ansioso, mas de início eu não consegui reparar. Eu tive terapia e isso tem uns 2 dias, e aos poucos eu fui mapeando algumas coisas de eventos passados meus. E isso, sem querer, me ajudou nessa situação que aconteceu. Pois é, por quê, né? Por quê? Como eu consegui, né? Por que que eu consegui? Por que que eu passei por isso? De certa forma, em primeiro lugar, é como eu venho defendendo e me parece fazer sentido. Não é quem o que acontece comigo, né? Não, ou melhor, né? Não é quem despertou algo em mim. Na verdade, é um sinal que eu preciso ver dentro de mim. É algo que o outro fez ou deixou de fazer, que mostra em mim alguma coisa que eu preciso entender melhor para conseguir conviver melhor. O sentimento, a emoção, basicamente, não é o que ela faz, mas como eu lido com ela, de certa maneira. Então, dentro dessa reunião, apesar de eu ter o domínio sobre tudo, ainda assim, dentro das minhas raízes, existe um medo de: será que eu vou conseguir entregar o que eu preciso? Será que o que esse pessoal que vai participar da reunião vai aceitar muito bem o que eu tenho para levar? Isso está condicionado a raízes minhas pessoais, então assim, isso tem muita profundidade dentro de questões minhas. Então, repetindo como sempre, não é porque acontece comigo que vai acontecer com você. Eu estimulo você a raciocinar, a pensar na sua própria vida e buscar sempre apoio profissional. Pois bem, à medida que a reunião se aproximava, eu começava a refletir que esse problema, que essa questão que seria apresentada, poderia não ser bem interpretada pelos outros. E aí isso começa a ganhar uma proporção muito maior. Essa proporção ela começa a aumentar. Eu começo a questionar a minha qualidade, eu começo a questionar a minha competência para estar naquela situação, né? E poxa, será que isso é uma realidade? Mas no momento eu não observava. Alguns sinais começaram a aparecer para mim. Eu comecei a procrastinar. É um dos sinais que me mostra que eu estou ansioso. Pois bem, por mais que eu enxergasse e por mais que eu tivesse as soluções dentro de mim, elas ainda estavam muito fraquinhas. Ou melhor, eu já posso dizer que eu caminhei bons, já fiz boas caminhadas. Eu tenho ferramentas que me ajudam, mas assim, elas precisam ser praticadas cada vez mais. E esses tipos, né? Esse tipo de evento é onde eu coloco em prática para saber se eu aprendi mesmo, se eu estou melhor. E só me mostra o quanto eu ainda preciso andar. Porém, entretanto, me mostra o que eu já evoluí também. Então, assim, por mais que eu observasse, né? Eu comecei a reparar sinais, né, eu comecei a procrastinar, eu comecei a ter uma superprodução. Minha mente começou a pensar demais em várias soluções para muitas coisas da minha vida que não eram na reunião. Então, assim, comecei a ter ideias, faz isso, muda aquilo, faz no que eu chamo isso de euforia. Então, esses pequenos detalhes começaram a me alertar que tinha alguma coisa em mim que não estava bem aparafusada aqui no cérebro. E eu não conseguia, cara. Poxa, por que que eu de repente despertei? Aí veio um sinal. Aí veio um sinal interno e veio um estalo meu, o gatilho. Porra, bom, isso tudo me mostra que tem alguma coisa acontecendo comigo. Eu estou evitando fazer algumas tarefas,
porque eu tô procrastinando, né? Então, quando eu procrastino, eu deixo de fazer algumas tarefas que eu deveria fazer, que tem alguma importância. Eu tenho mais dificuldade para levantar e fazer essas tarefas. Eu começo a pensar em muitas ideias para tentar ser produtivo, para poder sufocar algo que eu não quero fazer. E aí eu reparei, cara, é a reunião. Mas por que isso, né? Por quê? A reunião, o que que ela estava causando dentro de mim? Não era a reunião, não eram as pessoas, mas eram as minhas crenças pessoais, as minhas raízes de fracasso, por exemplo, de achar que eu não vou ser possível, não, é competente o suficiente para dominar aquela reunião. Coisas que racionalmente eu enxergo com muita tranquilidade. Eu tenho anos e anos de experiência, mas eu tenho dificuldade nesse momento, em certas situações e ocasiões, de conseguir entender o meu próprio eu. Deixa eu beber minha água. Entender o meu próprio eu nesse sentido é enxergar que eu tenho potencial e que não faz sentido esse tipo de preocupação. Bom, tudo bem, eu falei sobre o problema de forma geral, mas como que eu lidei com ele, para a gente acabar não divagando? O mais importante, o que eu aprendo na minha terapia, o que dá certo comigo é, eu preciso manter as minhas rotinas. Ou, na verdade, deixa eu falar no singular, manter a minha rotina. A rotina é um conjunto de hábitos. Então, eu tenho 24 horas dentro do dia, e dentro desse dia eu preciso manter a rotina que eu já estabeleci. Eu gosto de ter rotinas bem definidas, porque eu não vario muito, consigo focar no que eu preciso fazer. Eu tenho hábitos muito bem claros, né? Eu gosto de tocar um violão, gosto de fazer meus exercícios, eu gosto de estudar, inclusive tá aqui, ó. Ainda não terminei. Eu vou no meu processo aqui, meu livro do Marshmallow, né, que eu já falei para vocês. Tá aqui, ó. Inclusive, eu tô numa parte sobre criação de mapa mental, que é uma coisa que me interessa muito e talvez eu faça um vídeo um dia. Mas, e dentro dessa rotina também tem trabalho, também tem a minha dedicação familiar, cuidar de casa. Então, são várias variáveis que tem dentro da minha rotina. E uma das fórmulas para eu conseguir combater essa ansiedade é manter a rotina. Esse é o primeiro ponto. Só que para quem lembra lá no Diário do Ansioso, quando a ansiedade atacava e eu estava no ápice da ansiedade, né, com depressão muito forte, era impossível manter uma rotina. Eu tinha muita dificuldade porque eu não enxergava meus problemas e eu acabava, né, virando uma bola de neve, ficava deitado e não conseguia levantar. Eu não tenho esse problema hoje, felizmente, mas eu preciso continuar tratando, continuar me dedicando nas minhas ações para não voltar naquele período lá atrás. Pois bem, a manutenção da rotina é importante. Só que, como eu falei para vocês, né? Eu comecei a procrastinar. Eu observei, eu comecei a ver que eu não queria muito fazer uma tarefa ou outra, fazer alguma tarefa de casa, uma tarefa de trabalho ficou mais difícil do que era normalmente. Eu comecei a ter dificuldade para pensar. Então, chegou o momento de flexibilizar. Então, assim, se eu não consigo preencher a rotina toda do que eu planejei para aquele dia, eu começo a diminuir algumas tarefas. Eu começo a ver a real necessidade daquilo naquele dia. Então, algumas tarefas elas não são necessárias, são coisas que eu gosto de fazer e mantenho, mas elas não são urgentes para aquele dia. De repente, eu posso deixar para amanhã, posso deixar para depois de amanhã, uma rotina de trabalho, um hábito de trabalho, um hábito de exercício, assim, assado. Então, eu começo a modificar. E, ao mesmo tempo, apesar disso não me trazer a resposta absoluta de como, cara, como é que eu consigo travar esse gatilho da ansiedade? Porra, é uma reunião que eu já conheço, que eu já sei por que que ela me despertou, por que que eu não consegui ficar na boa. Apesar de eu não conseguir ainda chegar nesse caminho, que é o meu objetivo, né, que a gente vai falar no fim do vídeo, eu já entendi que o meio para isso era, bom, um dos primeiros passos é manter a rotina. Algumas coisas são importantes, eu flexibilizo, paro de manter algumas coisas que não são tão urgentes e sigo. Pois bem, os pensamentos continuavam, né? E por mais que eu seguisse com a minha rotina, os pensamentos estavam ali querendo me derrubar, querendo dizer que eu não era capaz de fazer. Então, para resolver, é o óbvio, né? Além da ação mesmo, a ação de fato da rotina, de me colocar em movimento, eu tiro também a questão de trabalho mental pessoal, racionalização. O que que eu faço? Eu já falei vários vídeos aqui também. É a escrita, é a meditação, é minha oração, é minha conexão, é o meu trabalho, de certa forma, são as atividades de lazer que eu gosto, a minha família. Então, eu começo a racionalizar, um trabalho de racionalização. Pego meu caderninho, que vocês já conhecem aqui, ó, eu tenho meu diário aqui, eu vou anotando meu diário, minhas coisas do dia, estão todos anotados aqui, todo dia, e começo a observar cada vez melhor o que está acontecendo dentro de mim. Eu já identifiquei o gatilho, eu já identifiquei as consequências do que esse gatilho me ocorreu, e como que eu posso manter a rotina com qualidade, porque eu não quero mudar tudo, e
trabalhar para cada vez melhor em outros eventos, eu consegui antecipar e não deixar que a ansiedade me paralise. Pois bem, então eu fiz todo o trabalho mental dentro de mim, com muitas ferramentas que eu já tenho, trabalho com psicólogo e tudo mais. E passei a racionalizar. Pô, cara, eu sou competente pra cacete, sim, pô. Trabalho já há mais de 10 anos na área, sei do que vai ser tratado, sei como fazer. Eu sou muito bom em conversar com pessoas, porque eu gosto de conversar com pessoas. Então, assim, eu vou estar numa reunião em que eu preciso me expressar, preciso conversar, preciso explicar. Eu sou uma pessoa que tem valores muito fortes sobre respeitar o outro, o diálogo. Agora, como vai ser a reação do outro, eu não posso dominar, isso não é meu. Eu não consigo controlar, eu consigo me controlar. Então, tudo que eu posso fazer para manter essa reunião com qualidade já foi feito. Então, como o outro vai reagir já não é mais comigo, mas o meu melhor vai ser dado. E aí, o último passo disso tudo foi, bom, por mais que eu tivesse todo o trabalho mental e todo o trabalho das ações, ainda assim, vez ou outra, vinha um pensamento querendo me derrubar, querendo acabar com o meu dia. Então, era um trabalho sistemático. É um trabalho sistemático o dia inteiro. Porra, cansa. Cansa pra cacete, mas é um caminho que me faz ter um pouco de alívio sobre isso. Lembrando de novo, é importante, né, amigos? Funciona para mim, não quer dizer que funcione para vocês. Procure ajuda profissional. E, sobretudo, existem vídeos há 2 anos praticamente falando sobre isso. Vídeos meus falando sobre isso. Não foi do dia pra noite que eu cheguei aqui. Caralho, o Vitor fala assim, assado. Pô, como é que ele tá? Volta lá no Diário do Ansioso. Veja a diferença do que eu era lá pro que eu sou agora. Tenho muito para melhorar, mas, cara, existe aqui um trabalho e um desenvolvimento. Pois bem, dentro disso, qual foi o resultado, né? Eu consegui ficar mais no meu controle. Eu fiquei tranquilo, fiquei beleza. Eu já pensei, cara, eu já participei de várias reuniões e depois fica tudo super tranquilo. Então eu sei que não vai acontecer nada. Eu tive hoje a reunião foi ótima, como sempre. Tudo sob controle, tudo sob domínio, tudo que precisou ser discutido na melhor forma possível, tudo foi resolvido. E assim, por mais que eu tenha demorado nesse processo todo, quando acaba a reunião, eu tô assim, ótimo. Nada aconteceu. Nada do que a minha ansiedade tentou transformar a minha cabeça aconteceu. Tudo que eu racionalizei aconteceu. E toda a rotina que eu planejei nos dias anteriores, apesar de ter flexibilizado, foi mantida. Trabalhei com qualidade, fiz meus exercícios, cuidei da minha casa, fiquei com a minha família dentro das possibilidades que eu conseguia. E, Vitor, aonde eu quero estar depois disso tudo? Deixa eu beber minha aguinha mais uma vez. Onde eu quero estar? É o óbvio, eu quero cada vez mais ter um controle sobre isso. E aí entra de novo, né, o Marshmallow que eu tô lendo agora, sobre o mapa mental. O mapa mental basicamente é você construir quem você é e saber como você reage a cada situação. Eu tenho, assim, um mar de anotações, eu tenho muita anotação porque eu gosto muito, então eu me conheço melhor. E aí eu quero chegar a um dia conseguir eu acho não, com certeza, eu não vou eliminar a ansiedade. Eu não vou eliminar a raiva, a tristeza, o medo, a alegria, nada. Eu não vou eliminar. Mas como que eu posso usar essas ferramentas de uma maneira positiva? A ansiedade não é o problema. A ansiedade em excesso vira um problema. Mas tudo nessa vida vira um problema. Então, assim, como eu consigo controlar a minha ansiedade a ponto de não me deixar levar para um ponto em que vai me descontrolar todo? É essa a grande questão. O que eu faço com essa ferramenta? É isso que eu quero fazer, controlar cada vez melhor. Porque a ansiedade, ela vai continuar aparecendo. Quer um exemplo? Bom, porra, a gente viajou esse fim de semana, né? Pra quem tá no meu Instagram acompanhou. Então, assim, existia uma ansiedade de chegar no lugar e conhecer, ver como é que a minha filha ia reagir. A ansiedade é normal, tanto pro lado positivo quanto pro negativo. A ansiedade vai continuar aparecendo porque ela praticamente nos coloca em movimento para tomar as decisões que a gente precisa tomar. Então ela faz a gente pensar, tem o medo que faz com que a gente reflexione para poder tomar decisões corretas. Agora, quando isso vira superlativo, vira algo. Como é que eu posso falar? É que não é só psicológico, mas é uma enfermidade, precisa ser tratado como eu me trato. Mas a ansiedade tem coisa positiva para ser tirada dela. E aí o que acontece? Eu consegui analisar muito bem de forma racional a reunião, me preparei ainda melhor para ela, porque a ansiedade me atacou e me fez pensar mais nela, só que eu impus um limite. Falei, não, eu não vou ficar 100% do tempo pensando nisso. O que eu preciso fazer já foi feito, eu racionalizei. Agora eu vou tomar as minhas ações do dia a dia normal para manter ou tentar, flexibilizando. Entende? Você consegue ver esses pontos, essas diferenças? E é onde eu quero estar, cada vez mais rápido, porque eu não vou eliminar, a lidar
com esses tipos de sentimento como ansiedade. Minha amiga, meu amigo, você sabe, já conhece, eu demorei para fazer esse vídeo, né? Porque eu faço vídeos reais do que acontecem comigo e eu me provo, eu coloco na prática. Então, assim, eu não faço mais o roteiro. Então, eu tenho um pequeno roteiro aqui de pequenos pontos, vocês vão ver aqui em cima que eu vou mostrar, ó. Vou puxar aqui, ó. Tem pequenos tópicos. Esse é meu pequeno roteiro. Porque eu não sou ator, eu não consigo atuar, não consigo mesmo. Então, eu faço coisas que realmente acontecem para mim, eu faço experiências dentro de mim mesmo e trago com vídeo como é um diário para mim. Do mesmo diário que eu escrevo aqui do lado, é esse diário que eu trago por vídeo. Por quê? Dois motivos. Primeiro, me ajuda a internalizar cada vez mais aqui na minha cabeça o que eu estou estudando sobre mim mesmo. E segundo, se traz alguma reflexão para você daí do lado e tá te ajudando em alguma coisa, e tá te ajudando a raciocinar, e tá te ajudando a se colocar em movimento, cara, eu ganhei meu dia, eu tô feliz. O mais importante, lembrem, não façam o que eu faço. O que eu trago é uma experiência do que acontece comigo. De repente pode te fazer cortar um atalho, de você pegar um atalho, mas isso pode ser que não te traga bons resultados. Então, se coloque em experiência com acompanhamento profissional, se cerque de pessoas que você ama, mas acima de tudo, entre em ação. Você. É você contra você mesmo. A vida me parece ser cada vez mais uma luta minha pessoal contra o meu Vitor do passado. Não é o outro. O outro me parece trazer sinais para mim de coisas que eu preciso melhorar em mim mesmo. Para quê? Para ser melhor para os outros? Talvez. Mas principalmente para me tornar uma pessoa melhor, para ser cada vez alguém mais qualificado e o conteúdo que eu trouxer aqui, de alguma forma, trazer alguma mudança positiva na sua vida. Não com o que eu fiz, mas da forma que você pôde raciocinar. E o mundo, né, parar de influenciar você. Não é o mundo, somos nós. A gente pega evidências do mundo para testar. Mas agora, quando o mundo interfere no que nós somos, cara, aí é um problema, porque a gente vira um robô. Beijo, minha amiga! Um beijo, um ótimo dia para vocês. E vou desligar aqui. Tchau, tchau.